Olha, hoje eu tenho uma convidada muito especial e a gente escolheu um tema que eu tenho certeza que é mais do que curiosidade para todas as pessoas, inclusive para a gente evitar alguns probleminhas. Como escolher um roteiro, como viajar tranquilo, como não errar, como não cair naquelas pegadinhas. Minha amiga Sabrina sabe tudo! Oi, gente, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer nosso, e eu já estava para te entrevistar há muito tempo. Esperamos essa época do ano, que é o momento que a galera já está se reunindo, pensar em numa viagem legal de família. Ou não também. Aí nesse exato momento que a gente vai conversar sobre viagem, a chuva começou, né? Vocês sabem que sempre quando a gente vai gravar em lugares abertos, isso acontece. Com você também, né? E aí a gente já se pergunta, a chuva atrapalha uma a chuva viagem? Atrapalha uma viagem? E aí? Não, de jeito nenhum. O que você faz quando chove? Gente, a gente vai tomar chuva, né? Não vai tem fazer jeito. o quê? Já fiz muito passeio na chuva. Sério? Guarda-chuva, capa ou só guarda-chuva resolve? Depende do passeio. A gente fez passeio a cavalo no Pantanal com chuva. E aí a gente colocou capa, né? Não é que vai ajudar muito, mas... Sério? Não atrapalha. E vai na boa? Super numa boa com as crianças. Com as crianças. Agora, ela entende tudo de crianças também, porque tem 2 filhos. No final, eu vou convidar todo mundo para assistir o canal dela e dos filhos, que vocês vão adorar. Mas eu quero começar assim. Primeiro passo é escolher o roteiro? Ou a gente acha que é e não é? Na verdade, o primeiro passo é você escolher vários destinos que você tenha desejo de conhecer. Então, no meu caso, por exemplo, eu escolho vários, o período do ano. Daí depois, eu sempre vou checar qual é a temperatura, de acordo com a minha expectativa. Tem que ir pro Alasca em julho ou agosto, por exemplo. Tá. No final do ano, você não vai conseguir ver nada. Então, existem épocas do ano para cada destino. Tá. E isso a gente descobre pesquisando. Pesquisando. Então, assim, eu faço uma lista de todos os lugares que eu quero ir, inclusive dentro do Brasil, que a gente faz normalmente viagens no Brasil e fora. E daí eu vou pesquisar. Meu marido fica tirando sarro que eu quero ver a aurora boreal, por exemplo. Ai, maravilhoso, né? E para ver a aurora boreal, os melhores meses são outubro e novembro, na Noruega, por exemplo. Ou na Islândia. Tá. Então você tem que sempre pesquisar aquilo que você quer ver com a época do ano, senão não adianta nada. E existem alguns passeios também que o ideal é que sejam feitos com aquela temperatura gostosa para você conseguir passear, porque se você for também num frio muito intenso, você vai passear pouco e você vai ter que estar o tempo todo em lugares fechados. A gente brincou da chuva até, tem que tomar cuidado porque tem a época das monções em alguns lugares, né, que chove torrencialmente direto. Então você não quer estar nas Maldivas, chover todos os dias. Época de furacão, que normalmente no Caribe é de agosto a outubro, novembro. Então tem que sempre pesquisar. Gente, olha quanta coisa. Bom, definimos então. Quero fazer uma viagem para tal lugar, já pesquisei, temperatura, nananana. Próximo passo, hoje, você enxerga esse mercado que a pessoa tem toda facilidade, vamos dizer assim, de com o celular, com uma pesquisa bacana, fechar a viagem inteira, consultar canais como o seu. Ou você ainda acha que a gente precisa, pela primeira vez, consultar alguém que monte a viagem? Na verdade, se você é um viajante iniciante, eu não sugiro que você faça tudo pela internet. Tá. A minha sugestão é que você tenha um consultor de viagens que vá te ajudar, seja especializado para você não cair numa furada. Tá. Então eu sempre penso desse jeito. Eu, por exemplo, já posso dizer que tenho bastante experiência, mas mesmo assim, eu gosto de ter uma agência para viagens, por exemplo, como a que eu fiz no mês de julho, que foi para o Quênia e para a Tanzânia. Porque é super importante... Quênia, gente, Tanzânia. É super importante ter, quando você chega num lugar exótico assim, ter um transfer te esperando, você ter a segurança que vai te levar para o lugar certo. Então tudo isso é muito importante. Aí eu prefiro ter uma agência. Até quando a gente está falando de alguns lugares que a gente também não fala a língua e precise, né, enfim, de um intérprete, coisa e tal. Temos a agência, temos tudo bonitinho. O conforto, porque escolher hotel é um negócio complicado, né? Ou hotel, hoje você pode alugar apartamento, porque tem aqueles sites que você consegue alugar apartamento. Qual que é a sua opinião? O que você acha? É do perfil das pessoas, da família que vai? Então, na verdade, assim, as pessoas me perguntam muito sobre isso. E o que eu penso é o seguinte, depende muito da família. Eu, por exemplo, não gosto muito de alugar apartamento. Tá. Porque eu tenho 3 meninos, né? Meu marido e mais 2. Então aí eu vou trabalhar as férias inteiras. Então assim, eu prefiro ficar no hotel. Tá. Quando eu tô com os meninos, com os 3. Então eu acho que depende muito da família. A pessoa tem que entender se ela gosta ou não, se ela tá disponível pra cozinhar de repente, pra arrumar o quarto, tirar a toalha. Então eu já aluguei casa sim, mas eu prefiro ainda o hotel. Ficar no hotel. Aí é perfil mesmo. E às vezes com criança você quer uma cozinha. E hoje a gente tem possibilidades de hotéis também que ofereçam esse serviço. Exatamente. E o transfer
o transfer que você falou, você acha algo importante para todas as viagens ou para a maioria delas? Eu acho que depende muito do destino. Por exemplo, você vai para Nova York sempre. Em Nova York você está super habituada, você sabe que tem ali os táxis no aeroporto, então às vezes é desnecessário você alugar, fazer um transfer que vai ser um pouco mais caro do que o táxi. Então depende de quanto seguro você se sente para chegar num destino sem o transporte. E até as malas, né? Porque na verdade eu tenho um cara, até entrou no nosso vídeo último aí, que cuida da gente em Nova York já há muitos anos, porque é um conforto da possibilidade de carregar tudo pra você. Exatamente. Que a gente agradece, pelo amor de Deus, né? Porque você chega com um número de bala, a gente sempre sai com um pouquinho mais. Sempre. Isso também faz parte da viagem. Faz parte da viagem. Então assim, você definiu o destino, olhou a temperatura, sabe que ali vai estar adequado de acordo com a sua expectativa, o próximo passo é saber quanto você vai gastar. Era o que eu ia te perguntar. E gastar assim, hoje eu acho que a gente fala numa viagem inteligente. Certo? Sim. Você tem que ir já com tudo na cabeça. Sim, e você não pode esquecer dos custos adicionais. Então, as refeições, quanto você vai gastar, de transporte, de passeio. Porque senão você volta e seu cartão de crédito tá... Uau! E então, como que a gente faz isso? Na verdade, eu até gravei um vídeo pro meu canal falando exatamente todos os custos que você tem que colocar. Como precificar sua viagem. Muita gente me manda mensagem perguntando: quanto custa uma viagem pra Disney? Quanto custa uma viagem pra Dubai? Mas é muito difícil a gente responder assim, na lata, custa $1.000 ou custa $2.000. Tá. Então, além de passagem, hotel, o seguro viagem, existem algumas outras coisas que você tem que incluir no seu orçamento de viagem. Tem as surpresas, muitas vezes, os imprevistos que podem acontecer. E lógico, cada família tem seu bolso, seu budget pra isso. Olha! Ai, André, que delícia! Aí sim, muito obrigada, hein? Olha só, nossa amiga! Olha, isso também é uma delícia em viagem, né? Escolher bons lugares. E eu vou te falar que isso aqui acaba com o budget de uma viagem. Acaba, Se a pessoa não pensar o quanto ela vai gastar, ela já vai tudo aqui, né? E se ela gostar de beber, vai tudo aqui. Então, isso é uma coisa que tem que colocar. Se você gosta de beber um vinhozinho. Pois é, que é o meu caso. Agora, até explicando, a gente tá aqui no Nambu, que é um lugar que eu adoro e eu sei que a Sabrina também adora muito. E eles têm um monte de coisa deliciosa, inclusive esse drink que é o meu preferido, que é o de hibiscus, é um negócio estonteante. E qualquer época do ano esse drink é maravilhoso. Depois eu vou colocar pra vocês tudo direitinho do Nambu, tá? Pra vocês virem também aproveitar e conhecer o drink. Mas essa parte de restaurante e de passeio é muito boa. Essa eu vou te perguntar, porque é o seguinte: fazer passeio turístico é um saco. É um saco. Sabe aquele negócio que junta todo mundo, aí você vai todo mundo juntar. Tem que descer tal hora, se encontrar tal hora que vocês vão sair num ônibus, não sei o que. Bom, Nova York, recentemente eu vendo a galera lá em cima daqueles ônibus que atravessam a cidade. Gente, isso é um saco. É ou não é? Eu também não gosto, mas eu acredito muito que as pessoas que nunca viajaram, quando elas saem com uma excursão do Brasil, por exemplo, é uma segurança para elas. Tá. Porque muitas vezes elas não têm a facilidade de se locomover em Nova York, entrar no metrô. Então, assim, a excursão pode ser uma boa pedida para quem nunca viajou. Principalmente quando ela vai fazer uma experiência para fora do Brasil, que é outro idioma. Então, assim, a gente tem assunto aí para falar que, meu Deus. Só que aí tem aquela coisa também. Existem excursões hoje que talvez tenham um planejamento até um pouco mais moderno ou mais abrangente, que a pessoa pode escolher entre dois passeios. Porque tem coisa que é muito chato. Você tem que conhecer os lugares, os principais lugares. E existem também, talvez você esteja generalizando, mas, por exemplo, existem os navios que são da National Geographic, por exemplo. Que eles fazem destinos como Galápagos, Alasca. Uau. E aí você tem dentro do navio biólogos que vão acompanhar durante os passeios guiados. Então, assim, a gente está falando de um outro tipo de viagem. E que você precisa do guia ali na excursão para explicar o que você vai fazer ali naquele lugar. Alguns lugares... Mas quando eu digo, eu fiz a brincadeira do passeio turístico é um saco, eu pensei nesse lance assim... Nova York, cidade grande. Não, mas calma, a gente queria ficar mais um tempinho nesse lugar. Não, vamos rápido, porque agora tem hora no outro. Então, isso, muitas vezes, prende, né? E você quer aproveitar um pouco mais aquilo que você curtiu tanto, ou que você foi pra lá pra conhecer, e de repente o negócio mia. Então é algo a se pensar também dentro do perfil, né? Eu sempre falo que a excursão ou passeio turístico tem que durar no máximo 4 horas do seu dia. Tá. Então durou as 4 horas, aí depois você pode ir almoçar tranquilo, voltar onde você gostou mais, dar uma desbravada na cidade, então conhecer um pouco mais da cidade a pé.
Então eu acho que vale a pena não deixar o seu dia com 12 horas de passeio. De passeio. Não, colocar outras coisinhas. Exatamente. Andar por ali próximo ao hotel, descobrir umas coisinhas assim. E até nessa parte de gastronomia, como é que a gente pesquisa, então, uma gastronomia e vai conhecer lugares que muitas vezes são aqueles que não estão aí mais comentados, né? Que são os pontos turísticos, mas que podem ser mais interessantes. Então, na verdade, assim, gastronomia é uma coisa muito ampla, né? Que existem vários pontos de vista. Tem aquelas pessoas que só querem restaurante Michelin. Sim. Tem aquelas que vão no TripAdvisor e olham lá os restaurantes mais bem cotados. E tem aquelas pessoas que gostam de dicas de pessoas locais. Sim. Então, você normalmente tem que conhecer alguém local para poder te indicar esses restaurantes. Então, eu utilizo de várias fontes. Eu ia te perguntar qual é a sua. Várias fontes. Eu vou normalmente nos 3 e sempre em alguém que já foi para o lugar e me fale, olha, em Praga você vai em tal lugar. Agora mesmo, no final do ano, a gente vai fazer o leste europeu. Várias pessoas já me mandaram dicas de restaurante. Olha que legal. Então, eu dou uma selecionada, pesquiso também, para daí escolher onde a gente vai. Para ver se tem comida de todo mundo. Embora eu já soube que os filhos dela comem tudo. Tudo mesmo. Tudo. Porque eles conhecem muitos lugares, então... mas nunca aconteceu de repente olhar e falar assim, mas será que... Sempre, desde muito pequenos? Desde muito pequeno, assim, porque eu sempre usei a regra de que tem que comer o que tá na mesa. Então, assim, chega no restaurante chinês, eles comem o pato laqueado, eles comem aquela carne apimentadinha, no japonês o peixe cru, caranguejo, enfim, eles comem de tudo. Que legal. Pra não falar que eles não gostam de, sei lá, alguma coisa, o Gabriel não gosta de quibe, sei lá, acho que é a consistência, e o Matheus não gosta de abacaxi. Só. Olha quantas possibilidades, então, para as crianças ficarem bem. Você também, tudo certo em qualquer lugar. Tudo certo. Leandro também, tudo certo em qualquer lugar. Eu acho que o mais importante é assim, os pais têm que pensar que a criança sai da rotina quando tá viajando. E que tem que deixar, não vai comer a comida igual de casa, Sem não dúvida. vai ter aquele arroz, feijão, então não estressa enquanto tá viajando. Eu também acho, eu liberei geral pro João nas férias. Foi geral mesmo, assim, nem vou contar aqui o que ele melhor não comeu, falar da batata frita nesse momento. Não é nem a batata frita, é bem pior, minha amiga. Deixa pra lá, que tem a cada esquina em Nova York, sabe? Naqueles carrinhos. Sei. Bem gostoso. Eu, quando era pequena, meu pai normalmente levava a gente pra Nova York, nós somos em 3 filhos, ele sentava os 3, assim, na calçada em Nova York, e comprava um cachorro-quente pra cada um, e dava na mão de cada um. Foi mais ou menos isso, então, João. assim, eu tenho umas experiências Você tem também. uma memória, inclusive, afetiva. Tenho. Então, mas esses momentos que eu acho, assim, muito legais. Quando meu pai vai na feira com o João, eu falo, pai, deixa ele comer o pastel. Nossa, você falando pra ele comer o pastel. Eu falei, não, pai, porque ele vai crescer, ele vai lembrar deste dia, desses momentos que estava na feira com o vovô, que o vovô dava pastel. Então, é uma memória afetiva gostosa, né? Exatamente. De uma comida que nem é tão boa, mas que naquele momento era a melhor. Que é o do hot dog de Nova York. Meu filho vai ter essa mesma lembrança. Mas, então, a gente falou de vários aspectos, de várias coisas. Agora, como é que a gente planeja? Quanto tempo vai durar essa viagem? Porque existem lugares que você fala assim, será que eu consigo fazer em 5 dias? Tem isso, né? Então, eu acho que é muito importante você pensar bem e planejar. Por exemplo, eu acabei de voltar desses destinos exóticos. Não dava para fazer uma viagem até a África. Que nem é tão longe, mas você tem que pegar vários aviões para chegar. E para ficar uma semana. Então, eu dei uma pesquisada e a nossa viagem durou 2 semanas. Então, dependendo do destino, você tem que ficar mais tempo. Agora, se você vai para Paris ficar 5 noites, dá para ficar. Nova York, dá para ficar. Então, você tem que planejar de acordo com a sua expectativa do destino também. Porque fazer uma viagem corrida não vale a pena. Não vale a pena. Não vale. Isso que é o lance. E assim, horário de voo, passagem, estar atento aí a algumas coisas que ocorrem, porque às vezes ocorrem mudanças dos horários e a pessoa fica completamente desligada, né? Esquece de voltar ali e pensar na empresa aérea e tal. E ainda, quando tem escala os voos, tem alguma preocupação nesse sentido? Então, na verdade, assim, hoje que os meninos estão grandes, eu não me preocupo mais tanto na quantidade de horas que a gente vai ficar. É lógico que os adultos ficam tão cansados quanto. Então, quando a gente voltou da Tanzânia, a gente voltou em 2 dias pro Brasil. A gente teve que pernoitar em Johannesburg. A cara do Fernando! Então, você tem que pensar se seu filho aguenta isso, né? Os meus, por exemplo, eu começo antes a falar, olha, vai ficar 11 horas sentadinho, voo diurno, não quero ver reclamação, senão não volta mais. Então, assim, eles são santos. Eu vou gravar um vídeo com você sobre como educar as crianças dessa forma. O que vocês acham? Antes eu já falei, vai ter que passar repelente de manhã e à noite, do último fio de cabelo até o último dedão do pé. Não tem reclamação. Porque lá 5 da manhã passando repelente. Lá tem bichinho, lá tem não sei o quê. Tem malária, né? Então, assim, é preocupante. Então, eu acho que... Fizeram,
fizeram. Ah, seria legal. Vamos botar umas imagenzinhas dessa viagem pra vocês curtirem também. Olha, vale a pena assistir essa viagem, tá incrível. Foi uma viagem inesquecível. E a do final do ano, então, o que vai rolar? A gente vai para as Dolomitas, no norte da Itália, Praga, Viena e Budapeste. Vai ser sucesso, né, gente? Vai. Agora, seguinte. Eu preciso gravar vários vídeos com a minha amiga Sabrina, eu acabei de descobrir. Vários, entendeu? O próximo vai ser, sabe qual? Já sei. Olá. Nós vamos arrumar a mala da viagem. Ai, pode ser. Não acho é uma ótimo. Acho ótimo. Ou na minha casa ou na sua. Combinado. O que levar para essas viagens? Vocês querem, não querem? Então vamos fazer o seguinte, eu vou esperar as perguntinhas, os comentários que vocês mandarem, tá? Mandem perguntas que no próximo vídeo eu estarei com a Sá, porque vocês viram que ela entende tudo mesmo e a gente vai montar uma mala bem legal para alguns destinos, né? Combinado. A gente pode ver um verão, um inverno, para você não levar um monte de coisa, porque eu sempre cometo esse erro. Esse é um problema feminino, né? Não. Você aprendeu muito bem e não comete mais? Não, eu uso tudo. Mala enxuta? Enxuta. Agora que a gente viajou, a gente teve que levar a mala de 15 quilos cada um. Pois é, porque agora ainda diminuiu, né? Tá um problema 15 isso. quilos porque a gente entrou em avião teco-teco, monomotor, que tem que socar a mala embaixo, então... E você conseguiu fazer uma mala de 15 quilos? Consegui. Pra ficar numa viagem de 15 dias? Aham. Eu não consigo. Consegui. Eu não consigo. E o pior, né? Tinha que levar necessaire de remédio das crianças, necessaire de remédio de adulto, todos os protetores solares, todos os repelentes, tudo, assim. Então foi remédio bem pra punk. todo mundo. Isso é uma coisa importante também, né? Tem que levar nas viagens. Eu levo Farmacinha. 2 kits, um de criança e um de adulto. Gostaram, né? Então vai lá, se inscreva, deixe o seu comentário. Que o próximo vídeo a gente vai montar a mala. Adorei. Obrigada. E eu volto. Convida todo mundo pra assistir. Claro, assistir o seu canal. Convida todo mundo. Gente, corre lá no meu canal. Tem muito conteúdo incrível. São mais de 150 vídeos sobre viagens em todo lugar do mundo. E eu espero que vocês gostem. Fala qual é. Meu canal é Grow to Live. GROW. É isso mesmo. Número 2, LIV. Isso. Que Lá é no crescer YouTube. pra viver. Porque eu Tá crio os meus filhos pra viverem o mundo. Aí, eles já estão isso. vivendo. Muito bom. Adorei. Beijo, Obrigado. obrigada, Adorei. Sara, Foi adorei. ótimo.